tarde, estamos no ar com os donos da bola. Boa tarde, Sérgio Boas. Boa tarde, Cris. Tudo bem? Muito assunto hoje. É verdade. Sorteio dos grupos da Libertadores. Vamos falar muito sobre isso no programa de hoje. Quem chega para nossa resenha, meu amigo Ayrton Ruschel. Cris, alegria de voltar com vocês aqui, Sérgio, uma honra. Ser um dos donos da bola hoje é uma honra para mim. Tu é sempre dono da bola aqui, viu, Ruschel? Obrigada pela presença, a honra é nossa. E vamos direto à Central Band de Esportes com o Matheus Dávila. E a principal notícia do dia, não se fala em outra coisa, Matheus, do que nos adversários de Grêmio e Inter na fase de grupos, na primeira fase da Libertadores. Até porque, Cris, o sorteio foi ontem lá em Luque, a expectativa era muito grande para conhecermos os adversários da dupla Grenal nesta primeira fase da Libertadores da América para os gaúchos, né, a fase de grupos, e o caminho da dupla Grenal está definido. Ontem em Luque ficou definido que o Internacional está no grupo A, o grupo que tem como cabeça de chave o River Plate, o atual campeão da Libertadores da América. No grupo colorado tem River Plate, Alianza Lima e vai entrar mais um adversário. Será Talhares, São Paulo, Palestino ou Independiente de Medellín. Um desses times entrará no grupo do Inter, o grupo A, o grupo do River Plate. Grupo pesado, hein? O grupo do Grêmio é o grupo H. Ficou definido, Grêmio cabeça de chave, vai encarar Rosário Central, Universidade Católica e mais um time a ser definido também. As opções, Libertad, Deportivo Laguaira, Atlético Nacional, Real Garcilaso e uma equipe que virá da Bolívia. Equipe que ainda será definida, está em disputa essa vaga na Bolívia. É o grupo do Grêmio, o grupo do Internacional. Temos o conhecimento, a Libertadores para a dupla Grenal começa no mês de março, Cris Bart. Até lá, muita preparação. É verdade, é necessário muita preparação. Sérgio Boas, o grupo do Inter seria o grupo da morte? Ó, Cris, primeiro que ontem eu estava brincando com os colegas e que o River Plate tinha grandes possibilidades, claro, no chute, né, porque tinha sorteio, de cair no grupo do Inter. Eu acho que fortalece para o Internacional, por exemplo, jogar contra um River Plate, ganhar de um River Plate, fica fortalecido na campanha. Eu não acredito muito em grupo da morte, porque já tivemos diversos exemplos. Eu acredito em times fortes, bem constituídos em seus elencos, para suplantar as dificuldades. Então, o grupo da morte depende do time que você irá oferecer na competição. Até para quem quer ser campeão, né? Tem que encarar. Imagina um Inter e River no Beira-Rio. Imagina só, em que jogão tudo de com bola. o D'Alessandro que resolve esse problema agora. Né? É verdade. Doble chapa, o D'Alessandro. Ruschel, e o grupo do Grêmio? Olha, qual é a dificuldade desses adversários aí do Grêmio eu nessa tenho fase? dito, essa primeira fase é para ajuste de equipe, né? É para ver jogadores que estão emergindo, se dão a resposta diante de competição, se pressionados por uma competição desse tamanho, jogadores que não sentem o jogo. Então é muito importante essa primeira fase. Acho que o grupo do Grêmio é médio, está longe de ser um grupo difícil, e não é aqui, não há nenhuma soberba aqui, mas o Grêmio pegou equipes médias, tem condições de se reagrupar, o Grêmio terminou o ano muito desorganizado, tem condições de se reagrupar nessa primeira fase, sair cabeça de chave e aí sim começar a se candidatar para a competição. A pedreira desse time seria o Rosário? O Rosário por ser um time argentino, já por si só, sendo argentino, né? Mas eu acho que é importante, aí eu vou na linha do Boas. Tu também não pode pegar muita papinha, porque aí tu acha que tu tá pronto e aí nas eliminatórias chegam os adversários capacitados e aí tu não tá preparado. E aí acontecem as zebras, como as chama, zebras, né? As zebras. Vamos lá na Rádio Bandeirantes, porque quem comanda hoje a resenha do Toque de Bola é Daniel Oliveira. Oi, Daniel. Que legal, valeu, Cris. Grande beijo pra ti, um abraço pro Sérgio Boas, Ayrton Ruschel, esta grande figura. Estamos aqui no estúdio do Toque de Bola, debatendo, evidentemente, as questões da dupla Grenal, e o assunto não poderia ser outro. Não é outro. A não ser justamente a composição dos grupos da Libertadores da América. A nossa resenha aqui sobre o grupo A, o grupo do Internacional, já começou. E eu, pelo menos, entendo que é, sem dúvidas, o grupo mais difícil dessa Libertadores da América. Simon Bianchini, Roberto Pauletti,
Cláudio Duarte e o Vinícius Brito aqui, o nosso convidado, já que o nosso vovô Alex Bagé está de férias, né? Paulete, o que achou desse grupo do Internacional aí? Olha, eu já falei antes, eu acho que o grupo é muito difícil, não tem dúvida, mas ele é muito maior pela presença do melhor time da América hoje, que é o River. O grupo do Grêmio é igualmente difícil e se vier Atlético Nacional para o grupo do Grêmio, ou se vier o São Paulo para o grupo do Internacional, ambos serão equivalentes. Eu não creio que haja um grupo da morte entre esses dois, porque os dois são muito difíceis, serão muito difíceis de classificar. A tendência é que dê realmente o São Paulo, né? São Paulo que enfrenta o Tajeres, depois avança na competição para uma outra fase e aí sim ingressar na fase de grupos. É realmente o grupo mais difícil, Claudião? O São Paulo é favorito para classificar-se perante o Tajeres e o Independiente, o de Medellín, e fazer parte desse grupo. Na minha opinião, o Internacional tem que torcer para que o São Paulo não chegue, não. Porque tudo teres ao lado um River é uma coisa. É dois grandes contra dois pequenos. Quando acontecer um prejuízo com um dos grandes, o outro derruba o pequeno logo ali na frente. Então é saudável tu ter um tão forte quanto o teu time. Agora, quando é 3 para 2 vagas, complica. Simon. Eu acho que hoje o grupo do Inter é um pouco mais difícil que o do Grêmio, mas o do Grêmio pode ficar mais equilibrado ainda. Pode ter 4 grandes peças no grupo do Grêmio se confirmar o Atlético Nacional, treinado pelo Paulo Autuori. É um time colombiano que recentemente já foi campeão da América, fez uma boa campanha, inclusive chegando à final da Sul-Americana, seria o adversário da Chapecoense em 2016, se não tivesse acontecido o que aconteceu. Tem o Rosário Central, que é treinado pelo Edgar. Especificamente o grupo do Internacional, como é que tu entende? O grupo do Internacional ele é complicado, mas tem um fator que pode ter o saco de pancada, que é o Alianza Lima, que é um time que não vem fazendo boas campanhas recentemente, mas tem uma certa tradição no futebol peruano. Mas eu acho que o São Paulo entra hoje um degrau abaixo do Internacional, viu, Daniel? Pois na verdade nós temos 3 brigando por 2, né, Vinícius? Exatamente, 3 brigando por 2 em tese, né? Porque eu acho que o Alianza Lima, fundamentalmente contra o Inter, vai ter o fator guerreiro, que é o clube de origem do Guerreiro, então esses confrontos tendem a ganhar uma dimensão maior. O Alianza pode não querer classificar, mas daqui a pouco ganhar do time do Guerreiro para o Alianza é importante. Agora, em relação ao São Paulo, o Inter não tem direito de ter medo do São Paulo. Nas vezes que Inter e São Paulo se viram numa Libertadores, todo mundo sabe o que aconteceu. Eu entendo que é o grupo mais difícil da Libertadores. Agora, cabe ao Internacional, Cris, e companheiros, diminuir esse grau de dificuldade com os reforços que virão. Afinal de contas, o presidente Marcelo Medeiros foi taxativo. O Inter agora chega em 2019 com uma obrigação de levantar caneco. Daqui a pouco a gente volta aqui com essa resenha para falar do Grupo H, o grupo do Grêmio. Tá combinado, Cris? Tá combinado, Daniel. E olha só, falando em São Paulo, que pode entrar na chave do Inter, contratou o Pablo, né? Sérgio Boas, o Atlético Paranaense. É um bom reforço. Espetacular reforço, ganhou a concorrência de Flamengo e Palmeiras, né? Tá certo. Olha só, a gente agora vai conferir uma reportagem do Matheus Dávila sobre um jogador importantíssimo no último título da Libertadores do Grêmio. E qual é a importância dele agora, quando começa 2019 e o Grêmio cheio de competições? Ele é o Lua. Um camisa 7 decisivo, que tem colecionado títulos nos últimos anos. O problema é que o 2018 de Luan foi cheio de irregularidades. O Luan tem muito crédito comigo, tem crédito com todo mundo aqui dentro do Grêmio, tem crédito com a torcida do Grêmio. Pezinho no chão, não vamos crucificar um jogador que até pouco tempo atrás ele foi o melhor jogador das Américas, merecia, na minha opinião, estar na Copa do Mundo. Mas o sonho da Copa não aconteceu para Luan. Nem o mesmo brilho de 2017, que lhe rendeu o título de Rei da América. E apesar de 2 conquistas, a Recopa Sul-Americana e o Campeonato Gaúcho, o ano do atacante gremista ficou marcado por dores. A fascite plantar foi o pior dos adversários do jogador. Realmente fez uma ruptura parcial da fáscia plantar do pé. E imediatamente a gente já começou o tratamento e a gente vai reavaliando no dia a dia para ver quando que ele vai ter condições de retornar ao gramado. Vencer o problema clínico é o primeiro desafio na temporada de 2019. A segunda meta de Luan é recuperar o bom momento técnico. E para isso ele tem um grande aliado em Porto Alegre, Renato.
Um cara que não só eu, ele ajuda todo mundo, né? Procura passar a experiência dele, que ele teve, né, como jogador. Então isso ajuda bastante a gente que é mais novo conduzir aí dentro de campo e fora também. Potencial não falta. Que 2019 reserve aos gremistas o melhor Luan, aquele que chamou a atenção de Tite. A gente fica feliz, né, do treinador da seleção estar indo vendo nossos jogos, mas a gente tem que fazer o nosso ali primeiro, né? Poder vencer as partidas, poder ajudar o Grêmio da melhor forma possível. Que 2019 chegue com aquele que transformou gols em grandes conquistas. Ayrton Ruschel, a recuperação do Luan, a plena recuperação do Luan é fundamental para esse Grêmio que vai disputar tantos campeonatos em 2019? Mais do que pleno, o Luan, o que eu digo, é o subscritor da forma de jogar do Grêmio. O insucesso do Luan, posso dizer assim, por questões físicas em 2018, está muito ligado à irregularidade do Grêmio. Porque o Luan faz uma função quase que rara no futebol brasileiro, que é aquele articulador, aquele que pega a bola lá atrás, trabalha de um lado, trabalha do outro, chega na frente. Ele te dá a alternativa do falso 9 também. Sem falar nessa função, mas digo, na genuína, onde ele era o 8. Então, ele faz o Grêmio jogar, ele oportuniza que os laterais subam com a bola trabalhada. Então, ele é muito importante. O Grêmio para 2019 passa pela recuperação do Luan, não tenho a mínima dúvida. O Luan inteiro faz com que o Grêmio todo se recupere. O Grêmio se inteira, exatamente. É a responsabilidade, né? É o valor do atleta para a equipe. Veja que ele terminou 2017 como Rei da América e sofreu o 2018. Essa irregularidade do Grêmio, embora nós tenhamos tido 2 títulos e são importantes, eu não minimizo, sim, mas o Grêmio criou para si mesmo uma expectativa muito maior. Sim. Ao tu ganhar a América em 2017, sobe a régua, né? Sobe a régua, exatamente. Agora o departamento médico do Grêmio que resolve esse problema dele, da fascite plantar, né? Quem ficou devendo, se eu tivesse que te dizer alguma coisa, e eu tenho muito cuidado, a minha área é a advocacia, então de não falar de uma área que não domino, mas realmente todo o departamento de fisiologia, todo do Grêmio ficou devendo nessa área, né? Alguns jogadores tiveram repetidas lesões, o Everton, o Maicon não conseguiu jogar uma partida 90 minutos. Perdão, Opa, não conseguiu jogar uma partida inteira nos últimos 90 minutos, as últimas 4 ou 5 partidas. Então, eu acho que o Departamento de Fisiologia deve uma resposta para 2019 também. Boa, fica a dica. Olha só, vamos voltar lá na Rádio Bandeirantes? Daniel Oliveira. Oi, Cris Bart, estamos de volta aqui. A resenha sabe que ela não para, né? Eu sei, eu só imagino, eu fico aqui me coçando para entrar nessa resenha. Vamos falar do grupo do Grêmio. Claro, vamos falar. O Grupo H, que tem por enquanto, né, o Grêmio, o Rosário Central, Universidade Católica, a tendência que deu o Nacional de Medellín, o Atlético Nacional de Medellín. Esse é um grupo, entendo, menos difícil, não significa que seja um grupo fácil, né? Eu já discordo de ti, Daniel. Eu acho que esse grupo do Grêmio, ele é muito equilibrado, apesar de reconhecer que o Grêmio é o melhor time dos 4, se a gente fosse fazer uma análise hoje. Mas eu creio que o Aliança e o Universidade se equivalem, mas o Nacional, se ele entrar, ele entra mais forte que o São Paulo. Acho que o time do Grêmio é tão difícil quanto o do Inter. Eu acho que é um grupo mais equilibrado e eu não tiraria a possibilidade ainda do Libertad, que fez boas campanhas recentemente em outras Copas Libertadores. É um time que vem crescendo muito no cenário paraguaio, tentar roubar essa vaga da pré-Libertadores do próprio Atlético Nacional. Mas que eu acho que qualquer um que entrar, esse grupo fica até mais complicado que o grupo do Inter, que tem 3 grandes e vai ter o saco de pancada, mas o grupo do Grêmio não, vai ser um equilíbrio total. O Grêmio não vai enfrentar uma equipe da qualidade do River, porque nenhum dos 3, Católica, Central e aí Nacional de Medellín ou até o Libertad, muito bem lembrado pelo Simon, mas são 3 times de qualidade, de nome, de enfrentamento difícil. Não existe realmente a tendência de no grupo do Grêmio ter um que não, esse está fora, os outros 3 disputam. São 4 adversários que vão disputar essas 4 vagas, mas na média eu ainda acho do Inter um pouco mais complicado por isso, porque tem um River e pode ter um São Paulo. O Grêmio, ele perante esse grupo, mesmo com o Atlético Nacional, ele é superior aos 3 possíveis. Ele é favorito nesse grupo, sem sombra de dúvida nenhuma. E ele precisa, sim, qualificar o seu elenco. Eu acho que o Grêmio não precisa pensar muito no time, tem que pensar no elenco. Porque as peças de reposição
que causaram um prejuízo danado esse ano, principalmente na Libertadores, vão fazer falta nesse próximo ano. O Rosário Central, que tenderia a ser talvez a grande dificuldade, o Grêmio tem um trauma recente contra o Rosário. Aquele Rosário que veio aquela vez, era um Rosário que jogava bola, jogava bonito, encantador. Agora, aqui a pouco, que o técnico do Rosário é o Edgardo Balsa, que até passou pelo São Paulo. Isso. Deve ser um Rosário retrancão, pancada, e é um tipo de jogo que o Grêmio gosta de jogar. O Grêmio toca a bola e dá bala nesses caras. Igual um adversário difícil. Agora, num ponto nós concordamos, né, Cris e companheiros? Tudo passa justamente pelos investimentos que Grêmio e Internacional farão para a Libertadores da América do ano que vem. A gente segue a nossa resenha aqui, a bola continua rolando. Aí vocês são os donos da bola, aqui nós rolamos a bola no toque de bola da Rádio Bandeirantes, tá bom, Cris? Beijão pra você. Ô, Daniel. Grande Boaz, Ayrton Ruschel, diga, Cris. Te vejo amanhã, viu? Maravilha, bem cedinho. 7h30 da manhã, tá bem? Valeu. Eu durmo um pouco mais que tu. Daí, rapaziada, tchau, no Primeira Hora na Rádio Bandeirantes, Daniel Oliveira fazendo aí as férias de Alex Bagé. E agora vamos lá na Central Band de Esportes com o Matheus Dávila, porque o Kahneman está de férias na Argentina e falou sobre interesses de Boca Juniors. É isso, Matheus? É isso, Cris, porque o Boca está interessado na contratação do zagueiro Kahneman. Hoje, jogador de seleção argentina com moral no cenário sul-americano, e o Boca está disposto a desembolsar para contar com o jogador. A imprensa argentina fala num valor de 20 milhões de reais. O Boca estaria disposto a colocar isso nas mãos do presidente Romildo Bolzan. Só que tem um detalhe, o Walter Kahneman participou de um jogo festivo, a despedida de Romagnoli, ídolo no São Lourenço. E lá ele foi questionado sobre uma vontade de jogar no Boca. Vamos conferir o que ele falou. Estamos, como dijiste, de vacaciones, disfrutando, pasándola bien. Siempre hay información, y la información hoy en día va muy rápido y a veces se genera una bola gigante, pero la verdad es que nadie acá sabe nada o no hay nada seguro ni de ese club ni de otros. La verdad que estamos felices en Brasil y como decís, esperando a ver si tenemos que volver el 3, el 4, el 7, el futuro que va a pasar de acá a unos días o enero, nadie sabe, pero por ahora estamos tranquilos disfrutando las vacaciones. Vai ficar o Walter Kahneman, ele deixou isso bem claro na entrevista. E ele até disse uma coisa curiosa, ele disse que é mais fácil o Boca contratar o Mbappé do que pagar a multa rescisória do seu contrato no Grêmio, viu, Cris? Maravilhoso, hein? Ruschel, o Grêmio não estaria preparado para se despedir por uma perda de Walter Kahneman, desse tamanho, tanto é que eu digo, o Grêmio tem a sua estrutura, Marcelo Groy, Jeromel e Kahneman, né? Luan, então precisa completar essa estrutura, né? Que esses meninos que estão surgindo, Jean-Pierre, o próprio Matheus Henrique, confirme, e eu posso dar a sequência, e o Claudião matou a charada, o Grêmio precisa se qualificar como plantel e ajustar a sua equipe. Boaz, Walter Kahneman fica e a torcida tricolor dorme aliviada com essa notícia? Rapidamente, futebol argentino é um futebol falido, não tem condições de contratar o Kahneman. E o Mbappé? Aí tem. Olha só, a gente dá uma pausinha e na volta do intervalo, olha só quem vai estar na tela aqui dos Donos da Bola. Gente, hoje nos Donos da Bola, a musa master da Band, do esporte, do Internacional, Renata Fã. Estamos de volta com os Donos da Bola. Olha só, fazendo os cálculos rápido aqui, Tite, Filipão, Mano Menezes, são muitos os técnicos gaúchos que conquistaram o Brasil. É o que conta pra gente Marcelo Salzano nessa reportagem especial. Olha só. História, disciplina e talento. Os técnicos gaúchos chamam a atenção do Brasil e do mundo inteiro pela sua competência e títulos de relevância. Pelo conhecimento de interpretar o jogo de futebol como um jogo de disputa, de competição, com uma realidade bem definida de querer ganhar com organização. O exemplo clássico é a seleção brasileira. No total, 10 técnicos do Rio Grande do Sul estão nesta lista. Realmente são muitos os técnicos, né, que se destacaram dentro do futebol brasileiro, sul-americano e mundial. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês. Não sei o porquê do surgimento de tantos treinadores a nível
de primeiro time de top. Alguns dos nomes: Oswaldo Brandão, Oswaldo Rola, Carlos Froner, João Saldanha, Cláudio Coutinho, Luiz Felipe Scolari, Dunga, Mano Menezes e atualmente Tite. Destes citados, Felipão foi o comandante do Penta em 2002 na Coreia e no Japão. Aliás, o último título brasileiro em Copas do Mundo. Qual é o sucesso dos técnicos gaúchos, tanto em nível nacional quanto mundial? Primeiro é tomar chimarrão. Um chimarrão bem cevado certamente serviu de inspiração na conquista de muitos títulos mundo afora. Entre eles, Mundial de Clubes, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, entre muitas outras competições. Um dos campeões foi Valdir Espinosa, comandante do título mundial do Grêmio em 1983. O importante é que aqueles que venceram e até aqueles que não venceram são treinadores que têm que ser reconhecidos pelo seu trabalho. Eu acho que o importante foi que nós criamos, nós do Rio Grande do Sul, não criamos um, nós criamos vários. O importante é valorizar esses vários e não separar e tentar achar o primeiro. Em 2018 não foi diferente, principalmente no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, conquistados por Palmeiras e Cruzeiro, respectivamente. Mano fez também lá no Cruzeiro, foi um líder, foi um comandante que estabeleceu as regras, que mostrou como se conseguiria chegar num título tão importante quanto esse. E tem também a Sul-Americana conquistada pelo Atlético Paranaense. O Thiago é um jovem ainda que já tem uma boa experiência em clubes aqui do interior do Sul, em base de grandes clubes, e teve essa primeira oportunidade e deu uma resposta muito positiva. Trabalho, seriedade, organização. Seria esse o DNA dos técnicos gaúchos que tanto chama a atenção dos dirigentes espalhados mundo afora? Hegemonia esta respeitada por todos. Respeita que o técnico é gaúcho. Mas, ô Matheus, como é que anda aí a movimentação, agora que já saiu o sorteio da Libertadores, agora que as coisas estão começando a se encaminhar para 2019, eu quero saber como é que está o mercado da bola. O mercado está aquecendo, Cris. Eu vou classificar dessa forma. Algumas transações estão ocorrendo, mas nada ainda que tenha chamado a atenção de nós gaúchos. Eu vou começar pelo lado colorado, porque o Inter está observando Elias, estuda essa contratação. Jogador do Atlético Mineiro, e para ter Elias, o Colorado está negociando o Hever, jogador que está no Flamengo, mas tem contrato com o Inter até dezembro de 2019. Seria uma troca, uma tentativa que faz o departamento de futebol do Colorado. O Elias é alvo do Inter para a próxima Libertadores. Mudando agora de estado, indo para São Paulo, eu vou falar do tricolor, do Morumbi, porque o São Paulo está acertando a contratação de Pablo. Comprou 70% dos direitos econômicos desse jogador, que foi destaque do Atlético Paranaense, inclusive na campanha da Copa Sul-Americana desta temporada. 7 milhões de euros, aproximadamente 34 milhões de reais é o que o São Paulo está fazendo de investimento nesse mês de dezembro, comprando o Pablo do Atlético Paranaense. Atlético com TH, hein? E para fechar minha participação, eu não vou falar de mercado não. Eu quero trazer uma mensagem, um recado que nós recebemos. Quem conversou conosco foi Adriano Gabiru. Ontem ele estava assistindo o Donos da Bola, estava acompanhando os 12 anos da conquista do Mundial do Inter e resolveu mandar um recado para o programa. Vamos acompanhar o que falou o herói de 2006, Adriano Gabiru. Fala galera, os Donos da Bola, beleza? Tamo junto. Aquele gol foi maravilhoso, né, cara? O Indião deu um chutão ali, raspei, o Luiz Adriano também, sobrou pro Yali, né? Deu aquela canetada no Puyol e graças a Deus eu tava na hora certa, né, no momento certo, e graças a Deus aquele passe maravilhoso do Yali, e graças a Deus eu tomei a oportunidade e cheguei lá, fiz o gol. Então acho que todo mundo tá de parabéns, e mandar um abraço aí pra torcida colorada, né, os parabéns, porque 12 anos, né,
nessa conquista que a gente conseguiu, né? Então acho que todo mundo tá de parabéns. Valeu, galera. Obrigado aí, tamo junto. E quem está na marca do pênalti hoje é Sérgio Boaz e a pergunta é do João de Santana do Livramento. Boaz, quem é mais importante na Libertadores da América? O Luan para o Grêmio ou o D'Alessandro para o Inter? Um abraço, João Souza, dessa linda terra Santana do Livramento. Para não perder tempo, Luan para o Grêmio. Tá certo. E Ruschel, para ti, quem é mais importante? Eu acho que hoje o protagonismo no Grêmio é do Luan e o D'Alessandro hoje o protagonismo dele é muito mais em ajudar, em orientar do que propriamente tecnicamente, como o grande jogador da década que ele foi, né? Tá certo. Olha só, eu conversei com a Renata Fã num bate-papo muito legal e você confere agora como foi. Gente, hoje nos Donos da Bola, a musa master da Band, do esporte, do Internacional, Renata Fã. Renata, vamos começar falando de futebol? Na boleiragem aqui, como é que tu tá vendo o futebol brasileiro hoje, depois desse término de Campeonato Brasileiro? O Campeonato Brasileiro trouxe algumas surpresas, o Inter foi uma delas. Eu imaginava que o Palmeiras iria bem, mas o foco era na Libertadores. Quando o time desenvolveu uma dinâmica de ter uma equipe alternativa no Brasileirão e a equipe considerada titular jogando a Libertadores, acabou criando dois objetivos, duas frentes, usou muito bem o elenco e o Felipão a gente conhece, não é? É cria gaúcha, é treinador do mundo hoje, não é só do Palmeiras, e é um cara que se reinventou e não foi à toa que ganhou o Campeonato Brasileiro. O Inter, que é meu time, foi até longe demais pelo que se esperava e acabou se consolidando, reafirmando uma posição importante no cenário nacional. O Grêmio também, que tinha Libertadores como objetivo, acabou mostrando em algumas partidas uma competência, como sempre o faz. O Flamengo é outro time que agora está com Abelão e que vai ter outra dinâmica, mas que terminou bem com o Dorival Júnior. E algumas equipes que decepcionaram. São Paulo, que parecia até que seria o campeão. O Corinthians, que fez um campeonato para a parte de baixo da tabela. E a gente viu um Cruzeiro mais interessado na Copa do Brasil e em outras competições, que é uma equipe que eu gosto. Acho interessante o trabalho do Mano Menezes. Hoje o futebol brasileiro, ele está com uma carência de talentos como o Meia, como o D'Alessandro, por exemplo. Mas a gente tem aí uma juventude que apareceu, um Lucas Paquetá, que foi vendido para o Milan, Vinícius Júnior, que também já está no Real Madrid, para o Flamengo foi excelente isso. O Pedro, que se lesionou, mas é um excelente centroavante no Fluminense. Hoje eu vejo o futebol com bons valores, já se preparando para a Copa América do ano que vem. E o Brasil, ele tem que continuar mostrando essa competência, formando jogadores. E eu espero que em 2019 o que a gente possa melhorar é a organização. 2019, Libertadores da América, Grêmio e Internacional. O que esperar dessa competição? Olha, eu sempre amo a Libertadores. Todo mundo fala, mas o título mais importante é o Mundial. Talvez seja, mas a Libertadores, pelo tempo que ela requer, pela atenção que ela traz do torcedor, ela é uma competição muito especial. Eu sou apaixonada pelo estilo aguerrido da Libertadores, às vezes sem as condições necessárias, mas acho tão bacana quando a gente tem duelos como, por exemplo, o River Plate e Grêmio. Agora, os dois times rivais na Libertadores, eu acho que é um estímulo a mais para que ambas as equipes se preparem mais, invistam em novos jogadores, que os treinadores eles possam montar uma estratégia bem interessante. O Renato, ele tem uma predileção pela Libertadores, a gente percebe isso. Para o Odair é uma super vitrine também. Então eu espero que a gente tenha condições, tenha realmente não só elenco, mas uma disposição para brigar até o final pela Libertadores. Seria muito bom para o futebol gaúcho e também para o futebol brasileiro. Odair ou Renato? Renato. Renato, por quê? Porque Renato é mais vitorioso, tem um currículo muito melhor, é um cara que se reinventou na carreira. O Odair pode ser melhor que o Renato, mas ele ainda está num processo de elaboração de carreira, tem que mostrar que na hora H, como aconteceu naquele jogo contra a Chapecoense, ele pode fazer com que o time, de repente, dê uma resposta ainda maior. O Inter, ninguém esperava muita coisa, quase brigou pelo título brasileiro, e esse quase poderia ter sido efetivo, talvez se o Odair tivesse mais experiência. E através do Inter, tu mata um pouco a saudade aqui do Rio Grande do Sul, do teu chão, da tua terra? Puxa, o Rio Grande do Sul está no meu DNA, familiar, de torcedora, de jornalista, de tudo. Eu tenho um carinho enorme pela minha terra. Aqui eu me eduquei, aqui eu tenho os meus valores. Eu aprendi a ser uma pessoa honesta, íntegra, trabalhadora, uma pessoa que nunca deixou o sucesso subir a cabeça. E eu sempre acreditei em longevidade, porque meu pai me ensinou isso. Se você quer ser um sucesso, se você quer ter uma posição de destaque,
que você precisa trabalhar sempre, não deixar que as coisas se percam, sempre mostrar que tem alguma coisa nova para aprender, ser uma pessoa que presta atenção nos outros e alguém que valoriza o trabalho em equipe. Isso veio do Rio Grande do Sul. Falando em trabalho, muito trabalho para o Jogo Aberto em 2019, sempre aqui na tela da Band. Sempre, gente, são 12 anos de Jogo Aberto em 2019. Dia 5 de fevereiro, eu comecei no primeiro dia do programa, lá em 2007, continuo até hoje. E um programa apresentado por uma mulher, por uma única pessoa até hoje. Uma trajetória onde eu me reinvento todo dia, onde eu me sinto reciclada, renovada, onde a equipe dos bastidores é tão importante, os comentaristas são decisivos e eu me sinto feliz. Eu sou uma pessoa que eu trabalho para ser feliz, com esse único objetivo. E o Jogo Aberto é meu filho, me proporciona tudo isso. Vida longa ao Jogo Aberto. Querida aí a Renata Fã. E hoje eu vim combinando com outra musa, Regina Lima. Olha aqui, a gente está combinando, Regina. Me diz o que vai ter daqui a pouco no Band de Mulher. Pois então, menina, veio todo mundo de verde hoje, não tô entendendo, né? O que aconteceu? Vai que é esperança, né? Vambora. Gente, já ouviram falar em escola de palhaçaria? Sim, tem uma família que se veste inteira de palhacinhos, sim, mas para ajudar os outros, né? E claro, para transformar o mundo, que é o que eles acreditam fazer. Também a gente vai receber uma moça que é gestora de carreira e negócios para falar sobre a volta ao trabalho depois da maternidade. Muitas dúvidas que eu tenho certeza que você aí de casa também tem e pode participar do programa. E as notícias do dia, claro, Cris Barti. Ah, tá certo, Regina. Olha só, a Renata até falou bastante em Libertadores da América. Nós falamos muito em Libertadores, vamos falar bastante ano que vem também. Ruschel, qual é a expectativa para essa grande competição em 2019? Uma expectativa de que o Grêmio se volte a ser o próprio Grêmio, como eu disse, que o Grêmio arrume seu departamento de fisiologia e faça especialmente reforço no plantel, porque, insisto, o Grêmio tem uma boa estrutura, tem os meninos subindo, mas peças de reposição em 3 competições simultâneas serão muito importantes nesse momento. Boas. Olha, a expectativa positiva desde que os dirigentes da dupla Grenal parem de ser preguiçosos e reforcem os times. Então tá, então a gente tá indo embora. Obrigada, Boas, mais uma vez. Ruschel, obrigada. Ruschel, a bola é tua hoje, ó, vai. É tudo Bem-vindo, comigo. bem-vindo, É tudo comigo, pessoal, é tudo comigo.